Me acompanhe à primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, e vamos ler os versículos a partir do 21 até o versículo 25. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 25. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque erais como ovelhas desgarradas. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. O tema de hoje tem como título: Segue as minhas pisadas. O convite de Pedro aqui é justamente para seguirmos as pisadas de Jesus. Eu gostaria que nessa altura da sua vida pudesse perguntar-se se você consegue enxergar as pisadas do Mestre na sua caminhada. Você está seguindo os passos de Jesus? Porque há algo interessante. O apóstolo Pedro está nos dizendo que Cristo morreu com um objetivo: de dar-nos a possibilidade de viver de uma forma diferente. Do contrário, não estaríamos aqui. A morte de Jesus tinha um alvo. Por trás de tudo havia um propósito. E o propósito de Deus conosco, a igreja, é que vivamos como Cristo. Pense nesse alvo. Eu e você precisamos viver como Cristo, de forma reta, de forma correta. O propósito da morte de Cristo é uma nova vida para nós. E só o sacrifício de Cristo nos daria a possibilidade de uma nova vida. Porque Jesus certamente morreu. E ao terceiro dia, segundo estava escrito, ele ressuscitou. Como a primícia daqueles que ressuscitariam com ele. E a Bíblia diz que ele ascendeu ao céu. E ele se assentou à direita do Pai. Quando eu penso no que está escrito, fico imaginando num parto natural de uma mulher. Num parto natural,
o que é o primeiro que aparece quando a criança começa a sair do útero da mãe? Qual é a primeira coisa que sai para fora? A cabeça. E depois sai o corpo. Por que trouxe esse pensamento? Porque a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. E ele já saiu e entrou numa outra dimensão para que o corpo que somos nós, a igreja, possamos entrar na mesma dimensão. Se a cabeça foi, o corpo vai também. No versículo 21 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro que lemos, diz: porque para isto sois chamados. Nós fomos chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Cristo sofreu, deixando-nos seu exemplo para que sigamos seus passos. Pedro está fazendo uma declaração poderosa: sigam as suas pisadas. Cristo não sofreu ou morreu apenas para dar-nos um exemplo. Ele sofreu por nós, literalmente por nós, no nosso lugar. Ele morreu em nome nosso. Por isso ele esclarece que Jesus não pecou. Ele não deveria ter morto, mas voluntariamente sofreu e morreu por nós. Assumiu a nossa morte, a morte que eu e você merecíamos. Por isso algo aconteceu na morte de Cristo por nós. E aqui tem 3 declarações. A primeira: a morte de Cristo garante a nossa nova caminhada no mundo. Cristo morreu para dar-nos uma vida nova. Cristo morreu para pôr fim à antiga criação. A Bíblia fala de 2 Adão. Fala do primeiro e do segundo Adão. Mas eu gosto quando Paulo diz: Cristo foi o último Adão, o último a ser parte da primeira criação, da criação que foi tirada do jardim do Éden e da criação que ficou alheia de Deus. E Cristo foi o último Adão dessa geração, com um propósito. Quando esse último Adão morreu na cruz, ele queria que a antiga criação ficasse ali e oferecer para nós uma nova criação. Último Adão sacrificado. O poder substitutivo da morte de Jesus garante que podamos ser como Ele. Ele morreu e ressuscitou para que eu e você possamos ser como Ele, filhos de Deus. Antes a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas Ele fez a paz pela sua morte e agora nós somos amigos de Deus. Somos filhos de Deus. Meu querido amigo, se eu fosse você, pularia da alegria. Sabe por quê? Porque você está em paz com a pessoa mais importante do universo. Você não está mais em guerra com Deus. Você está em paz com Deus. As outras coisas podem estar mal. Você pode ter uma bagunça por volta da sua vida. Mas você está em paz com Deus. Ele morreu por nós, a fim de que sejamos como Ele. Em outras palavras, a primeira declaração que Pedro faz
é que Cristo sofreu por nós. E sofreu até a morte dele, não até a nossa morte. Até a morte, com o propósito de que sigamos seus passos, porque Ele é o primogênito da nova criação. É impossível viver a vida de Deus sem Cristo. E não estou falando de religião, estou falando de nova criação. É a primeira coisa que Pedro declara. Cristo sofreu e morreu por nós, para que nós possamos viver como Ele. No versículo 24, e se lembra, estamos em 1 de Pedro 2. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Claro, está falando da cruz. Para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Há aqui um pensamento que parece idêntico ao do versículo 21, mas talvez seja mais explícito, porque diz, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O que o apóstolo Pedro quis fixar para os seus leitores é que o sofrimento de Cristo foi agônico por ter nos substituído, morrendo na cruz e levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Por isso, a grande batalha foi no Getsêmani. Jesus orava e grandes gotas de sangue caíram da sua cabeça. Porque Ele era Deus e conseguia ver tudo que estaria por vir. Ele viu a crucifixão. E Ele não queria e orou, Pai, possível, não me faça beber esse cálice, mas que não se faça como eu quero, e sim a tua vontade. Ele viu a dor, o sofrimento, a humilhação. E por isso Pedro está falando, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ele tomou para si os nossos pecados até sua morte. Ele não pecou. Pedro começa dizendo, Cristo não pecou. Ele não merecia morrer, mas Ele quis morrer em nosso lugar. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. E é interessante que muitos estudiosos da Bíblia falam que Isaías é o quinto dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Isaías. Porque nenhum outro dos profetas falou tanto, com uma revelação tão clara do Messias quanto Isaías. E olha o que ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Já estava escrito. Jesus sabia, estava profetizado. Por isso quer dizer que Cristo levou em seu corpo os nossos pecados. Leps Thompson, presidente de um grande instituto bíblico, diz que quando olhamos para Jesus na cruz, podemos ver o que fez o pecado. E ele diz, o que a gente fez foi algo terrível para Jesus ter tido que morrer desse jeito. Porque era o castigo. E essas são notícias grandiosas para os amados. Porque Cristo levou os nossos pecados, os pecados do seu povo. Os meus pecados e os seus pecados foram levados na humanidade
de Jesus. Ele sofreu castigo. Quantos já foram castigados injustamente? Quantos foram parte de uma grande família? Um dos seus irmãos pisou na bola, culpou você e você levou a bronca e a surra. E você se sentiu assim injustiçado. Pense Jesus, o homem mais santo, levando em seu corpo, na sua humanidade, o castigo de algo que ele nunca fez. E mesmo que as consequências desses pecados, na atualidade, são dolorosas, a nossa esperança é que Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz do Calvário. Levou. Eu pergunto, quantos acreditam que hoje o Senhor vai curar eles? Segundo o que está aqui. Quantos acreditam? Não, Ele não vai curar vocês hoje. Ele já curou vocês há mais de 2000 anos. Seus pecados já ficaram na cruz. Foram levados sobre o corpo de Jesus. Hoje, se você quiser, pode deixar seu passado com Deus e dizer: confio em que todos os meus pecados foram levados por Jesus na cruz do Calvário. Portanto, foram eliminados e não os tenho mais. Não preciso mais carregar a culpa comigo, porque sou livre pela morte de Jesus. Não precisamos mais levar conosco os pecados que nos agoniam, porque o pecado agonia. Não precisamos mais dormir e acordar com culpa, porque Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz. E observe novamente que o objetivo da morte de Jesus na cruz é que sigamos as suas pisadas, quando diz para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Seguir as suas pisadas é a mesma coisa do que viver para a sua justiça. A morte substitutiva de Cristo. Isso quer dizer, tomou o nosso lugar na cruz. Foi o meio que Deus usou para fazer nós justos como seu Filho. O santo se fez pecador. O justo morreu pelos injustos para que eles se tornaram justos perante do Senhor. Hoje você tem acesso a Deus. Não porque você merece, meu querido amigo. Não porque você fez algo. Você tem acesso à presença de Deus porque Jesus abriu um caminho novo e vivo pelo seu corpo morto na cruz do Calvário. Esse foi o véu que se rasgou no templo. Então aqui Deus duplica. Quantos gostam de duas boas notícias ao mesmo tempo? Obrigado pelo entusiasmo. Espero que você esteja entusiasmado. Deus duplica a boa notícia, dizendo que Cristo morreu não só para tirar os nossos pecados, senão, além disso, Cristo, e é a segunda declaração de Pedro, morreu para criar pessoas que sigam as pisadas de Jesus e vivam justamente. O que Pedro, em outras palavras, está declarando é: não sei se você esteja preparado para ouvir o que eu vou dizer, mas precisa revistar se afivelou o cinto para não sair voando. Já revistou? Posso falar? Posso falar? A morte de Cristo
fez não só que nós tenhamos uma chance de viver uma vida melhor, mas além disso, Ele nos liberou do poder do pecado para que vivamos como justos perante dele. O pecado já não tem poder sobre nós. O que o versículo 24 está dizendo é que quando Cristo carregou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, não somente se assegurou de tirar-nos a culpa pelo pecado, senão também de fazer-nos livres da escravidão do pecado para que vivamos justamente perante do Senhor. Pastor, mas isso é impossível. Você pode não acreditar, mas é fato. Está escrito: a morte de Cristo nos fez livres do poder do pecado. Você já não precisa viver mais oprimido, escravo do pecado. Veja o que diz novamente 1 de Pedro 2,24: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e sublinho, e pelas suas feridas fostes sarados. Sarados. Pedro novamente um texto de Isaías, no capítulo 53, versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ouça o que eu vou dizer. Não diz pelas suas pisaduras fomos curados, ou pelas suas pisaduras receberemos cura. O que diz Isaías é: pelas suas pisaduras fomos sarados. Em outras palavras, a terceira declaração de Pedro é: a cruz cria pessoas novas. Novas. Aqui Pedro não está pensando só na cura física, porque a maioria dos evangelistas, dos televangelistas, usam para orar pelos doentes esse texto de Isaías e de 1 de Pedro 2,24. Pedro não está pensando na cura física, na cura do câncer ou da artrite. O que ele está pensando quando vê os ferimentos? Isaías, no espírito, ele vê como numa tela os sofrimentos do servo do Senhor. Ele vê o sofrimento e a morte de Cristo e pensa e entende que a revelação é a cura espiritual. Porque com a cura espiritual, todas as outras curas vão vir para a sua vida. Parece que alguém não entendeu isso hoje. Mas eu disse que a partir da cura espiritual, você será curado em todas as outras coisas da sua vida. No versículo 25 de 1 de Pedro 2 diz: porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Ali só faltou o nome Frank, né? Quem é o pastor das vossas almas? Quem? Jesus. Por que tem constrangimento para dizer isso? Quem é o pastor e bispo da sua alma? Cristo. O primeiro propósito da morte de Cristo é para que sigamos as suas pisadas. O segundo, para que vivamos de maneira justa. O terceiro é para que voltemos aos pastos verdejantes do nosso bom pastor Jesus. Porque ele disse: eu sou o bom pastor.
Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que por mim entrará e sairá e achará pastos verdejantes. Aleluia! A morte de Cristo na cruz nos leva para o bom pastor das nossas almas e não para um amo que nos escraviza. Ele não é um patrão, é um bom pastor. Se você tem dúvida, leia o Salmo 23, não vou ler agora. Mas ele é o bom pastor. E Deus nos ama tanto que sacrificou seu próprio filho para colocar-nos debaixo do cuidado do bom pastor. Deus amou tanto você, que mesmo se distanciando do primeiro Adão por séculos, mesmo ficando o homem alheio do Criador, o amor de Deus foi maior do que tudo isso. E Ele sacrificou seu próprio filho pela paixão que tinha por nós. Não suportou viver sem nós. Como um psicólogo fez uma análise desse fato e disse: o Todo-Poderoso, na sua fraqueza, Todo-Poderoso, mas apaixonado por nós, pessoas que nem ligamos para Ele, mas seu amor foi tão grande que deu a vida do seu próprio filho para nos trazer de volta ao bom pastor, para proteção, provisão e direção desse pastor. Levando ele mesmo em seu corpo, diz Pedro, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Concluo. Se eu fosse você nessa altura, eu faria: Vamos tentar de novo. Eu vou concluir essa mensagem do Senhor. Sem hipocrisia, né? A única coisa que nós precisamos fazer para estar aos cuidados desse bom pastor é morrermos aos nossos pecados. É o que está falando Pedro. Para viver em justiça. Deus promete que estará para sempre conosco se abrirmos mão dos nossos pecados e irmos aos pastos verdejantes do bom pastor para sermos cuidados por Ele. 3 declarações poderosas que hoje você precisa capturar no seu espírito e dizer: hoje eu abraço Jesus. E aquela minha vida podre que não presta, sem Deus, eu quero entregar para Ele e abraçar uma nova vida, uma vida justa, uma vida que certamente Ele cuidará e levará a pastos verdejantes. Vamos orar. Feche seus olhos.